Alô, estou começando aqui, faltam 3 minutos ainda para a gente começar a nossa entrevista de hoje. E eu vou esperar que as pessoas entrem para que a gente possa começar a fazer. Vou esperar. Nós marcamos 5 horas, né, 17 horas. Então vou esperar os colegas entrarem, todo mundo entrar, para a gente começar a conversar com o Eduardo Becker. Tá? Então eu vou dar mais um tempinho para que a gente possa dar início. Tá? Eu queria saber, vou esperar as pessoas entrarem para eu perguntar se está todo mundo ouvindo, se estão me ouvindo bem, se deixa eu colocar aqui. Esperar o pessoal entrar. Para que a gente possa começar. Bom, estou esperando as pessoas entrarem e o nosso convidado também, para que a gente possa começar, né? Vai dar 5 horas agora e estou esperando o Becker entrar. Hoje nós vamos conversar sobre a polícia científica em São Paulo. Nós temos lá uma superintendência de polícia científica e nós vamos falar com o presidente do Sindicato de Peritos Criminais de São Paulo, que é o Simpcresp, e o meu colega, que é o presidente, vai falar com a gente já já. Ele está entrando para poder falar. Queria saber se todo mundo está me ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? Como é que está o som? Todo mundo consegue ouvir? Aqui. Aqui. Gente, vou esperar. Oi, Becker, tudo bom? Oi, Denise, boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Você consegue ouvir bem? Tá bom o som? Te ouço super bem, Denise, tá super claro o som, tá ótimo. Viu meu cabelo novo? Eu vi também, eu também, tô com o jeito novo. Né? Bom, com essa pandemia aqui, tá difícil poder passar no cabeleireiro aí. Aqui a gente tem que ir escondido, senão tem que fingir que fomos nós que cortamos, senão não dá não. Bom, precisa ser, tem que se cuidar. Eu vou te apresentar rapidinho para os colegas, para quem está nos assistindo, para eles entenderem. Becker, o que a gente está fazendo é o seguinte: a Associação de Peritos do Rio de Janeiro, a APERJ, resolveu fazer mostrar o panorama da polícia científica no Brasil, onde cada dia nós entrevistamos um colega de um estado e perguntamos para saber
como é que funciona a polícia científica nesse estado, tá? E hoje nós vamos fazer isso com você. E então eu vou te apresentar rapidamente. Eu sei que você é formado em biologia, não é? É biólogo Isso. e biomédico, né? Você fez também, Eu fiz depois o mestrado também na né, área um de mestrado biomedicina. de biomedicina, que você é perito criminal desde 2002, né? Sim. Presidente do Simpcresp, que é o Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Uhum. É a segunda vez que você é presidente, Eu estou no meu segundo mandato já. Estou no não é? segundo mandato, sim. Sim. E, E, sim. E aí? e sou perito criminal desde 2002, né? Que acho que essa a questão acho que mais importante, mais relevante. E assim, Denise, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a você pelo convite, por essa oportunidade de estar mostrando um pouco sobre a Polícia Científica do Estado de São Paulo, como é que ela se iniciou, quando se iniciou, como é que foi fazendo essa estruturação hoje que nós temos, que nos permite ter uma autonomia funcional, administrativa, técnica, e Sim, isso trouxe muitos benefícios. E sim. parabenizar você por essa tua ação que você está tendo de conversar com todos os, De todos saber, os, sim. os Eu estou tentando botar de cada em dia aqui. estado, né? De cada Uhum. estado, como está fazendo, porque isso é importante, porque assim as pessoas vai trazer o conhecimento, às vezes, o porquê que determinado estado consegue uma facilidade ou outra, porque o estado tem dificuldade de implementação de algumas metodologias, de algum tipo de trabalho, né, um serviço, que o que todos nós visamos sempre é a prestação de serviço à população de uma melhor forma, de uma forma mais eficiente, trazendo resultados aí para o judiciário, poder emitir, o juiz poder emitir uma sentença com toda a sua convicção, né? E para isso o laudo pericial é de extrema necessidade, é fundamental, eu diria, né? Na live que eu tive fazendo essa semana agora, juntamente com uma assistente técnica do Ministério Público aqui de São Paulo, ela até Sim, frisou, né, uma frase que é comum entre nós, que a prova pericial é a rainha das provas, né? Que embora o nosso Código de Processo Penal não preveja uma diferenciação entre as provas, é dada pela robustez, pela segurança que ela traz ao magistrado e as partes envolvidas, defesa, acusação, ou as partes que são litigantes, ela recebe uma atenção muito maior, né? E acaba verdade. prevalecendo sobre as outras, querendo ou não. Mas É, vamos lá, Dani, então, está na pauta que você deseja, que você está olha fazendo só, a sua live para isso. o que eu queria? Eu acho que era legal a gente conversar, a gente contar um pouco da história da polícia científica, né, da perícia no estado de São Paulo. Né? Se você puder Tá? dar uma ideia né, uma pincelada assim, tá? Não, podemos sim. Só uma pergunta, você está me ouvindo bem? Está muito baixa o áudio ou você quer que... ou Estou te não? ouvindo muito bem, muito Não. bem. Tá bom. Então, Ah, assim, o que a gente precisa lembrar é que hoje, pelo modelo que se teve no nosso Brasil, hoje não, né? Mas no passado, muitos órgãos de perícias foram atrelados no sistema investigativo à Polícia Civil. Isso perdura em alguns estados. Mas quando a gente começa a fazer um histórico, uma avaliação, vamos pegar como São Paulo aqui como base, tá? Que é o meu berço, onde eu trabalho, tenho mais conhecimento, a gente começa a ver que a gente fala assim, nossa, mas a Polícia Científica do Estado de São Paulo tem 22 anos, é uma polícia nova, mas na verdade nós temos que começar a ver os seus institutos, os órgãos que compõem essa entidade Polícia Científica, que é o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística. O Instituto Médico Legal, ele foi em 1885, ou seja, é um órgão centenário, tá? Tanto quanto a Polícia Militar é no país. Aqui em São Paulo, ele tem mais tempo que a própria Polícia Civil, né? Que na época chamava-se, aqui era a Guarda Civil, né? Então acabou mudando de nome depois. Então assim, nós temos um órgão centenário. O nosso Instituto Criminalística, ele foi criado em 1924. Então, daqui a 4 anos também passará a ser um órgão centenário.
E pelo modelo que foi importado, que foi o modelo vindo da França, da época, ele foi incorporado, os institutos foram colocados dentro da estrutura da Polícia Civil. Tá? Porque foi o modelo que foi escolhido. Existiam outros modelos, inclusive modelos com os órgãos de perícias estando autônomos, já desvinculados da polícia. Então aí nasceu o Instituto Criminalístico, o Instituto Médico Legal, como departamento de polícia técnica à época. E assim foi. Em 1960, na década de 60 também, houve essa mudança, né? O nome do instituto passou a receber outro nome, né? Que foi Otávio Eduardo Brito de Alvarenga, recebeu o nome, e passou a ser importante. Nessa época, nós tivemos grandes expoentes aqui na perícia paulista, tá? Escritores de livros, né? Tivemos aí o Lamartine e outros, o Zarzuela, né? O Tratado de Perícia, né? Juntamente com outros peritos do Rio Grande do Sul, que foram fundamentais para fortalecimento da perícia hoje, né? No passado aqui da perícia, e hoje nós, como entidade de classe, juntamente com nossos colegas, temos esse papel. Então, por isso que eu digo, é muito importante isso que você vem fazendo. Então, a gente tem então a criação do Instituto Médico Legal em 85, do órgão de perícia em 24, que foram atrelados à Polícia Civil, por conta do modelo que foi importado para São Paulo, que foi o modelo francês. Com o final, com as nossas diretas já, a criação da Constituição, o Brasil passou a sofrer um grande pedido de organismos internacionais para que houvesse a desvinculação dos órgãos de perícia. Tá? E esse pedido, ele se concretiza até hoje. Nós temos aí recomendações da ONU, da Anistia Internacional, dizendo que para que um dos passos para o fim da tortura, essa tortura é a tortura por parte do Estado, né? Por parte do Estado, quando os seus representantes da segurança pública estão atuando, ser reduzida. Não estamos falando de tortura por parte de criminalidade, sim por parte do Estado, via o exercício dos seus servidores. Para terminar com isso, é importante ter uma perícia independente. O porquê? Uma grande pergunta que a gente se faz é como é que o órgão de perícia, ele tem que ser apartado das pessoas envolvidas, né, acusação e defesa, ele não pode ter relação. Ele está vinculado a um posicionamento igual ao do magistrado, ou seja, totalmente imparcial. Como é que ele vai estar dentro de um organismo que, embora não se goste, ele tem uma atuação inquisitiva nos moldes, ou seja, que era a Inquisição do passado, né? Ou seja, sempre pensando em encontrar o culpado, né? Então, veio uma lei aqui em São Paulo, a Lei Complementar 756 de 94, tá? Essa lei complementar foi importante, porque ela ela cria a polícia científica, tá? Dentro do Estado. E quando ela cria a polícia científica, ela o coloca num grau de igualdade junto com a polícia militar, com a polícia civil, vinculada diretamente ao secretário. Mas isso só não foi o suficiente, tá? O porquê? Porque a gente precisava ter uma estrutura formada. E essa estrutura só veio apenas em 98, 4 anos após a lei complementar, e aí sim, nasce efetivamente a polícia científica, dia 9 de fevereiro de 98, com a publicação do decreto. Tá? Eu não vou passar os números dos decretos aqui, a não ser que você julgue interessante, porque isso pode ser facilmente encontrado na internet. Tá? Sim. E pode auxiliar, né, as pessoas entenderem, compreenderem muito mais como é que funciona a polícia científica por dentro, estruturalmente, quais são os órgãos envolvidos. Aí, Denise, com a criação da polícia científica, a gente passou a ficar então, em pé de igualdade, ou seja, no passado, desde 1924 até 98, o que acontece? Nós éramos um departamento dentro da Polícia Civil. E com isso, o que acontece? A gente tinha dificuldade em obter verbas. Tá? E, consequentemente, produzimos investimentos. E assim, eu tenho uma vivência, embora eu já entrei pós-98, como você mencionou, em 2002, ou seja, já era polícia científica, mas eu peguei essa transição. Porque o que acontece? Nós pegamos uma migração, nós não fomos preparados para isso. Até então, os peritos criminais, médicos legistas, eles estavam subordinados a um delegado de polícia, que era o diretor, o chefe da unidade. Então, toda a parte administrativa, Denise, era feita por eles. Quando foi criada a superintendência, o que acontece? Entregou-se a chave, isso aqui está aqui, agora é de vocês têm que passar a administrar.
E com isso a gente teve que poder aprender. E como você sabe, porque você é uma dirigente experiente, foi presidente de associação de classes dos peritos criminais aí no Rio de Janeiro, com excelente atuação, foi chefe também de departamentos aí no Rio de Janeiro, da parte de perícia. Você sabe muito bem que para a gente conseguir uma verba por um ano, nós temos que nos basear no ano anterior. Como é que então a gente ia fazer um pedido de verba, um provisionamento de verba, se o nosso orçamento ele foi votado em 97? Em 98 criou-se a Polícia Científica. Então foi um orçamento muito pequeno, muito enxuto. Segundo informações que eu tenho de colegas peritos à época, me falaram que foi menor do que o valor que era para uma única seccional de uma unidade da Grande São Paulo. O volume que nós tínhamos para administrar o estado inteiro. Então você começa a colocar na ponta do lápis. Com essa verba, nós tínhamos que pagar todos os salários dos servidores, combustível, manutenção, compra de papel, impressoras. Depois de 98 já estava aumentando muito a informatização da polícia aqui em São Paulo. Né? Então você precisava disso. Nós íamos migrando da datilografia, né, para a computação, só que você não tinha os equipamentos. Tá? Os melhores equipamentos estavam sempre aonde? No órgão que administrava a Polícia Científica. Aliás, o Departamento de Polícia Técnico-Científica, que era a Polícia Civil. Então ali você encontrava as melhores viaturas, os melhores equipamentos, não se faltavam insumos, e coisa que a gente sofria, a gente vinha faltando isso. Tá? Então assim, eu posso falar que quando eu entrei na minha unidade, tá, que era uma unidade que tinha uma área de cobertura de 92 cidades, na época, hoje, até alguns meses atrás, essa unidade foi dividida, ela atendia uma população de 6 milhões de habitantes. Tá? Era a área de cobertura do Núcleo de Perícias Criminalísticas de Campinas, com mais de 170 peritos ali subordinados. Ou seja, um efetivo muito maior que o do estado, igual, eu acho que um pouco maior que o do estado do Mato Grosso do Sul. Nossa. Então a gente conseguiu, ou seja, essa foi. E hoje, por exemplo, o que aconteceu com isso? Né? Isso eu estou falando só do núcleo de Campinas, eram 2 viaturas, obviamente que tinham as 9 equipes vinculadas, né? Cada uma com 2 viaturas. Hoje, dessas 9 equipes, a menor equipe que menos tem viatura tem 5 ou 7, salvo equívoco meu. Ou seja, de 2 para 5 ou 7 e no núcleo para 9, houve um incremento muito alto. Por quê? Isso só foi obtido com a nossa desvinculação, desvinculação administrativa, financeira e técnica, né, da Polícia Civil. Oi, diga. Becker, quando eu sei quando você entrou, qual era o quantitativo? Quantos peritos existiam e quantos vocês são agora? Porque eu sei que São Paulo tem uma área enorme, não é? Você tem postos que são descentralizados justamente para poder atender mais rápido, né? Sim, nós temos postos descentralizados. Se não me falha a memória, nós temos entre 57 ou 62 postos do Instituto de Criminalística, um quantitativo muito parecido do Instituto Médico Legal, espalhados pelos estados. Como nós aqui em São Paulo, como funciona a nossa desvinculação? Nós somos peritos criminais, todos os servidores da Polícia Científica são servidores pertencentes às carreiras de policiais civis, não é a Polícia Civil, as carreiras de policiais civis. Tá? Estamos lotados na Superintendência da Polícia Técnico-Científica. O nosso quantitativo, ele é o quantitativo do aumento da Polícia Civil de 1991. Tá? Foi o penúltimo grande aumento que a Polícia Científica teve de peritos e médicos legistas, e o último aumento da Polícia Civil. Nós tínhamos até então, até 2013, 1.172 cargos de perito criminal. Com a desvinculação, tá, a gente conseguiu refazer um estudo e conseguimos aumentar o nosso quantitativo para 1.735 postos de trabalho. Ou seja, um incremento aí de mais de 580 cargos. Então, isso foi outro fator muito importante com a desvinculação que nós obtivemos. Não foi apenas a questão
de ganho de investimentos, onde investir o dinheiro, como investir essa verba que estamos recebendo, mas sim também conseguir um aumento do posto de trabalhos aí, o que permitiu. Qual que é o resultado de tudo isso que a gente visa? É o melhor atendimento da população. Então, você produzir um laudo de forma mais célere, com melhor qualidade. E assim a gente foi fazendo. Tá? Então, assim, embora todo o nosso ingresso ainda se dê pela Academia da Polícia Civil, porque, como lembrando, nós somos servidores das carreiras de policiais civis. Então, nosso ingresso se dá pela Academia de Polícia Civil, que é o órgão competente para isso, tá? E assim como o nosso egresso também. E o que é interessante com isso, Denise? É que nós somos considerados policiais e com isso temos o direito à aposentadoria especial e também direito a porte de armas, que em muitos estados é muito importante. Aí no Rio de Janeiro acho que é fundamental essa questão, né, para resguardar. E também a aposentadoria especial, porque a nossa profissão ela é desgastante, tá? É cansativa, assim, então nós temos que ter esse direito resguardado. Tá? Então, no modelo aqui de São Paulo, funciona dessa forma. É uma desvinculação autônoma, financeira e técnica da Polícia Civil, embora o ingresso se dê todo pela Polícia Civil e também a nossa aposentadoria. E vocês vocês estão desvinculados e estão diretamente ligados ao secretário, né, que você me falou. Você tem superintendente, o cargo é privativo de perito? Então, de perito oficial de natureza criminal, de acordo com a Lei 12.030 de 2009, né? O nosso deputado aí, o Quinaglia, né, o professor Eduardo Quinaglia, que fez essa lei, aumentando ainda mais a nossa segurança em relação à nossa desvinculação, né, garantindo assim nossa autonomia financeira, técnica, administrativa, e com isso a gente passou a ser o cargo de superintendente, ele é privativo, de perito criminal e de médico legista. Né? Existe uma alternância aqui, porque o Instituto Médico Legal ele é dirigido por médico legista e o Instituto Criminalística por perito criminal. Então, para que haja uma equidade da coordenação da polícia, da superintendência da polícia científica, alternadamente o órgão é dirigido por uma das carreiras, um representante de cada carreira. Tá? É assim que funciona. Aqui na nossa estrutura, então, nós temos o governador, o secretário de Segurança Pública, e abaixo dele nós temos aí as figuras do comandante da Polícia Militar, o delegado-geral de Polícia Civil e o superintendente da Polícia Técnico-Científica. Tá? Esse é o modelo que nós temos aqui, adotado. Muito bom. Então, assim, a nossa verba é diretamente destinada pela Secretaria. Tá? E quanto vocês têm mais ou menos de orçamento hoje? Ou está em torno de quanto? 800 milhões foi o orçamento que nós recebemos aí da pasta. Tá? A gente pode começar a comparar, às vezes, mas é pequeno comparado com a Polícia Militar. Gente. Mas enquanto a gente fala que a Polícia Científica tem aí de 3.500 servidores, a gente fala uma Polícia Militar com quase 100 mil homens. Então, obviamente, o nosso orçamento ele vai ser significativamente menor, né? Em relação a isso. Né? O tamanho das coisas humanas são muito maiores. Mas a gente vem avançando, houve um grande investimento. Como eu falo, hoje, a Polícia Científica, nós conseguimos aí, o nosso quadro hoje de peritos criminais, ele tem uma defasagem de 10%, tá? Com as aposentadorias, uma estimativa que nós fizemos, porque recentemente estamos fazendo um encaminhamento ao nosso secretário solicitando a abertura de concurso, ele é de 10%, enquanto nas demais instituições, ele é muito maior. Tá? Então, assim, tem muitos benefícios com a desvinculação. Uma coisa, vocês hoje, vocês conseguem ficar tudo informatizado? Assim, como é que funciona quando vocês são acionados para um local? Como é que a coisa se processa? Então, como você mencionou, eu explanei aqui, nós temos diversas unidades. E essa questão da informatização, ela não depende só da nossa estrutura, ela depende da estrutura da Polícia Civil, da estrutura da Polícia Militar, do Judiciário e tudo mais. O que nós temos? Nós temos desenvolvido um sistema, tá?
até mesmo antes que da Polícia Civil, né, de uma integração com o Judiciário, chamado de Sistema Gestor de Documentos e Laudos. Esse sistema ele já foi exportado para diversos estados, tá? E já fizeram coisas semelhantes, principalmente o Paraná, e o Paraná, inclusive, fez implementações que aumentaram a eficiência do sistema. E esse sistema ele foi diretamente vinculado ao Judiciário. Então, hoje, aqui em São Paulo, o Poder Judiciário ele tem acesso aos nossos laudos via digital. Para isso, o juiz recebe uma senha, ele loga e consegue estar baixando o laudo que precisa aí para uma audiência. Então, ele pode verificar o status que está esse laudo. A Polícia Civil, ela teve um certo retardo nisso, provavelmente pelo tamanho, pelas questões outras que eu desconheço, e não permitiu que fizesse uma informatização tão célere. Mas já, a partir do final do ano passado e começo desse ano, já passou a haver uma integração dos sistemas da Polícia Civil com o sistema da Polícia Técnico-Científica, e as requisições de exames são todas informatizadas agora. Embora nossos acionamentos, assim por conta da resolução, ainda sejam feitos para o plantonista via telefone, tá? Via rádio, isso aí ocorre, mas toda a formalização, a parte de papel depois, ela já está sendo digitalizada, são poucas unidades ainda que não estão. E vocês trabalham com tablet? Vocês têm algum sistema para produção de laudo que ajude a... Existe aqui em São Paulo, sim, são projetos, eles estão ainda incipientes, tá? São perícias de menor complexidade, tá? Como exemplo, vistorias de exames em veículos relacionados a acidente de trânsito, que já tem um modelo, acho que para furtos também já tem, para alguns exames laboratoriais em peças de crimes, exemplos como arma branca. Então, isso vai acelerando. Me fugiu agora o nome desse sistema. Isso permite, então você faz tudo, você já faz a foto pelo tablet. Realmente o que tá faltando são a aquisição dos equipamentos. Mas a plataforma, esse material, esses aplicativos foram desenvolvidos para sistemas abertos, como o sistema Android. Então, o perito criminal, se ele tiver interesse, ele pode baixar em seu celular, no seu smartphone, que utiliza o sistema operacional Android, e está utilizando o aplicativo. E aí já faz toda a vinculação, com toda a segurança necessária, com criptografia de dados, encaminhamento dos dados, e isso já vai enquadrar, já vai tudo para o sistema GDL, que já recebeu a requisição de exame, toda informatizada, toda preenchida. Aí o perito já vai fazer o exame, já está com todos já está parcialmente preenchidos, ele vai apenas o quê? Fazer a complementação do exame em si. Então isso dá uma celeridade na emissão de laudos extremamente significativa, né? E sem falar na redução do trabalho, porque o nosso pessoal administrativo que fazia até então a inserção dos dados, agora já utiliza a inserção dos dados feita pela Polícia Civil quando do registro da ocorrência. Então você está reduzindo tempo, reduzindo falhas de digitação de uma pessoa a mais, sabe? Assim, somente a justiça que está querendo com isso é a população e a justiça. Tá? Então, somente avanços que a gente pode ter isso por conta de termos essa autonomia administrativa da instituição. Sim, porque no caso, a gente vê que hoje vocês têm uma dotação orçamentária que permite todo esse investimento, né, na área de polícia científica, né, na área de implementação dessas melhorias que vão dar essa celeridade na confecção do laudo, né? Vocês têm, vejo com isso com uma inveja branca, tá? Uma inveja branca, assim, nossa, mas, aqui do Denise, Rio. Isso é importante ouvir isso, porque a gente se sente valorizado, tá? Eu como perito me sinto valorizado, porque a gente vê, ou seja, que nós aqui, embora temos todas as nossas dificuldades pelo tamanho de estrutura, tem uma questão de distribuição de logística, N fatores que trazem dificuldades para nós, mas que assim, que estamos ainda, que ainda somos ainda um
estamos numa posição almejada o modelo almejado por outros entes federativos, tá? Que estão visando, ou seja, apesar de todo o caminho longo que temos que percorrer, já caminhamos boa parte, e essa boa parte traz o quê? Faz com que outros estados almejem que seus servidores estejam numa situação similar, né? E porque sempre, qual que é o objetivo, Denise? É sempre o atendimento à população, a expedição célere de laudo e um laudo de melhor qualidade, que traga a verdade científica à tona aí sobre a ocorrência, né? É isso que estamos sempre buscando. É. Né? Então, pode falar? Não. Vocês, como sindicato, vocês representam apenas os peritos criminais. Existe um outro sindicato que seja dos médicos legistas? Então, aqui, nós temos que lembrar que o servidor público, até a Constituição de 88, era vedada a existência de sindicatos. Então, nós tínhamos uma associação de peritos criminais, tá? Que data da década de 50, tanto que em 76, quando a gente começa a falar em questão de desvinculação, a gente fala, nossa, né, mas 98 para cá, a Polícia Científica de São Paulo foi a segunda polícia científica a ser criada no país, a primeira foi do Rio Grande do Sul, né, na própria Constituição, em 88, então a gente vê o Rio Grande do Sul como um estado muito expoente, né, sempre à frente, né, não só nessa matéria, em outras questões judiciárias também, e legislativas, né, de cada ente. A gente vê isso. E essa questão, então a gente vê, foi o segundo órgão que foi criado. Você estava falando do IML, do médico legal. Então, do IML. Então, desculpa, obrigado pela lembrança. E a gente foi criado. E aí a gente se pergunta, mas por que não se criou? Em 88, quando se pôde criar um sindicato, o nosso sindicato foi feita uma Assembleia Geral Extraordinária, em 24 de novembro de 88, transformando a Associação de Peritos Criminais Paulistas no Sindicato de Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Tá? Então, esse foi o marco. Eu não sei se naquela época houve interesse da incorporação de outras carreiras ou não, mas qual o grande problema? Muitas pessoas falam assim, vamos unir as entidades, vamos criar uma entidade. E criar uma entidade sindical não é tão fácil como as pessoas acreditam. O porquê? Para você criar uma entidade sindical, você tem que ter uma representatividade de uma categoria ou de um grupo delas. E você tem que ter, e essa categoria ela tem que ser representada numa determinada base. Então, aqui em São Paulo, como nós tivemos a representatividade dos peritos criminais, era uma única categoria, na hierarquia das preferências, quando da criação de uma entidade sindical, por você ser uma carreira específica, você acaba tendo preferência. Então, a questão hoje de unificar as carreiras, ela vai gerar um sério problema, inclusive com possibilidade de perda de representatividade da carreira e de base territorial. O porquê? Assim como em outros estados, nós temos o SIMPOL, o Sindicato dos Policiais Civis. Sim. E lembrando, nós somos uma das carreiras de policiais civis. Então, inicialmente, eles têm a representatividade. De todos. Então, se a gente começar hoje a pensar, vamos mudar, vamos estudar, a gente tem que fazer isso muito bem feito. Então, quando a gente parte para outros modelos de autonomia, de desvinculação, em que o organismo ele sai da polícia civil, sai totalmente da polícia, passa a ser um instituto, ele passa a ter essa possibilidade de criar sindicatos totalmente afetos, como para todas as carreiras e tudo mais. Mas é sempre importante, qual que é a vantagem? Você consegue ter um poder de representatividade muito maior. E você tem um apoio maior de todas as carreiras, de todas as classes. Então, isso é vantajoso. Tá? Você ter, sim, essa visão. E também tem as questões, às vezes, começa a ter conflitos entre as categorias, e você, como sindicato, tem que sempre gerar o quê? Por um tratamento justo e equilibrado entre elas. Né? Lógico. Deixa eu te perguntar. E aqui, então, só assim, aqui em São Paulo, sim, existe a Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, a AMILESP. Tá? Então, assim, são as duas carreiras grandes que tem, que estão aqui hoje envolvidas nisso. Deixa eu te perguntar uma coisa mais. Agora, eu estava pensando e estava raciocinando uma outra coisa. No caso
aí em São Paulo, vocês, na superintendência, vocês têm os peritos criminais, os peritos legistas, que estão no IML, né, porque a superintendência Sim, ela está acima do Instituto de Criminalística e do médico legal, né? sim, perfeito. Então, os funcionários, vocês têm como servidores ainda os auxiliares de necrópsia, técnicos, quais são os Então, auxiliares que vocês têm? nós temos hoje, por exemplo, nós temos o perito criminal, dentro do Instituto Criminalístico, nós temos o perito criminal, o fotógrafo técnico pericial, o desenhista técnico pericial e os oficiais administrativos. Quando a gente vai para o Instituto Médico Legal, nós temos o médico legista, o atendente necrotério, o auxiliar de necropsia. São essas, e os oficiais administrativos. São essas carreiras que compõem a polícia científica. Então, Tá? o Temos cargos... papiloscopista não faz parte Não é. Infelizmente, não faz parte. Tá? E hoje, o que acontece aqui no estado de São Paulo? Tá? O Instituto de Identificação, ele possui uma equipe de papiloscopistas somente na capital que fazem a coleta das perícias dígito-papilares, quando acionados, independentemente do estudo criminalística. Mas lembrando que eles não têm preferência, eles não são um órgão oficial de perícia criminal. Tá? Eles são papiloscopistas dentro da Polícia Civil e, portanto, não têm as prerrogativas de um perito oficial de natureza criminal. Isso é importante deixar claro. Tá? E assim, quando ocorre acionamento, eles só podem entrar no local quando autorizado pelo perito criminal, conforme o Código de Processo Penal prevê. Né? Ou seja, vamos pôr o presidente ou o dono do local, o responsável pelo local, é o perito criminal. Então, cabe a ele a definição de quais serão os vestígios que serão coletados e qual a sequência deles. Porque, assim, quando a gente começa a pensar em papiloscopista, a gente começa apenas a lembrar, nós temos que lembrar um pouco do histórico. Nós estamos lembrando, ou seja, de Vucetich, estamos falando de 1900, início do século passado. Mais de um século da criação da impressão digital. Então, naquela época não tinha DNA, você não tinha identificação de locutor por voz, identificação de imagem, de vídeos, ou seja, era muito restrito, era somente o que? A impressão digital. Então era muito valorada essa prova. Tanto que aqui em São Paulo nós temos o auxiliar de papiloscopista, que é quem faz a coleta. O papiloscopista ele faz o confronto e o auxiliar faz a coleta. E aí seria importante que esse auxiliar estivesse atrelado à equipe de perícia. E assim como o desenhista e o fotógrafo pericial estivesse vinculado ao perito criminal, para poder orientar como seu assistente, como os demais. Né? Porque temos que lembrar que o perito criminal, a função dele é a função de capitanear toda a equipe. Então, como ele vai redigir o laudo, ele vai saber as fotografias que vão ser usadas, quais são os elementos de ordem técnico-científica a serem coletados, os vestígios, para subsidiar as análises futuras e o seu próprio laudo. Então, nesse momento, é importante que o auxiliar de papiloscopia estivesse, sim, voltado, incluído dentro dos quadros da polícia científica, como um assistente aí do perito. Tá? E aqui, o perito criminal, como nós não temos auxiliar de PAP, o perito mesmo faz a coleta e encaminha diretamente ao IRGD, recebendo a resposta do confronto para inclusão em seu laudo. Tá certo. Tá? Inclusive, nós, os sindicatos, fizemos aí um pedido para que essa questão do ordenamento de quem vai ser acionado fosse respeitado de acordo com como a lei prevê. Né? Aciona-se a equipe de perícia e o perito criminal orienta a atividade do auxiliar de PAP aí na coleta dos vestígios papiloscópicos. Porque lembrando, hoje nós temos o DNA e o pó que é utilizado, ele contamina as provas. Contamina com DNA, porque a partir do momento que você passa ali em cima das impressões para revelar, você está coletando aquele DNA ali e está levando para outro local. Então isso não pode ser feito. Você tem o DNA de contato, você tem, né? Que deixa de ser coletado. Você prejudica um outro exame em preferência de um, então qual que vai ser a referência? E hoje, a impressão digital, você não precisa mais estar utilizando de uma revelação. Você tem a questão das luzes forenses, das câmeras, você pode
fazer a coleta delas por meios digitais, usando um equipamento fotográfico, e você prioriza a coleta do DNA. Ou seja, você vai ter 2 exames identificando o autor do crime. Isso é muito mais relevante, muito mais importante para a justiça. É verdade. O DNA, o banco de DNA, ele fica vinculado ao Instituto de Criminalística ou ao de Medicina Legal? Ao Instituto Criminalística, porque a questão do DNA ele é vinculado ao perito criminal, né? O médico legista, ele cabe apenas fazer o quê? A coleta das amostras no cadáver e nos vivos, em vivos, tá? Toda a parte de administração, a questão dos exames são feitos por perito criminal. Embora, tá? Por uma questão aí de eleição, de decisão à época, a coleta nos vivos de sistemas prisionais acabou ficando a cargo dos órgãos de perícia, do Instituto Criminalístico e não do IML. Foi muito a contragosto do sindicato, tá? Eu esclareço isso, a gente demonstrou que deveria ser feito por médico, afinal de contas, tanto se briga aí por uma questão de ser responsabilidade deles, porque envolve um ser humano, tá? Então, a gente entende. Isso que toda a coleta que não seja prisional, em vivos é deles, mas se é prisional ficou a cargo dos institutos de criminalística para se ter também maior celeridade, né? Pois, afinal de contas, o número de peritos criminais ele é mais do que o dobro de médicos legistas. Então, isso realmente traz muito mais celeridade, né? Sim, ficou mais... até para poder atingir a meta que vocês tinham, né? Até o final do ano, tinha uma... Sim, então, e aí vem de novo, novamente, a importância da desvinculação, né? Porque com a desvinculação a gente conseguiu receber equipamentos, tá? De ponta aí, ou uma automatização para fazer os exames, inclusive acho que incluía também uma extração de material, que deu uma celeridade. Nós tínhamos que uma meta de apresentar o resultado, traçar o perfil genético de 10 mil detentos em um ano. E essa meta foi cumprida com sobra. Acho que chegamos a quantitativo de 12 mil perfis genéticos inseridos, sabe? E para esse ano já conseguimos mais 10 mil, já conseguimos também investimentos aí foram feitas doações de equipamentos, né, por parte da Senasp, para poder ampliar o nosso laboratório de DNA, e agora também estamos brigando aí por conseguir uma reforma, sabe? Foi liberado verba já para isso, se salvo engano, acho que foram 6 milhões de reais de verba para reformar o laboratório de DNA. Eu tenho que dar uma olhada na lei orçamentária anual, tá? Mas foi um pleito que nós fizemos aí diretamente para isso, por quê? Para mostrar a importância da perícia e trazer resultado, né? Porque a gente começa a ver que com o laboratório, com o banco de perfis genéticos, nosso banco de DNA nacional, o quanto de crimes nós conseguimos resolver. Resolvemos até mesmo crimes de outros países, como o roubo que teve a agência de valores no Paraguai. Descobrimos que foram bandidos aqui de São Paulo, que atuavam já desde 2013, @a Caixa Forte. Tivemos aí identificação de criminosos em assaltos ao Banco Central, sabe? Então a gente vê a importância disso, né? Desse banco de perfis e do seu controle estar sob a perícia, né? Porque assim a gente consegue mostrar como é relevante o nosso trabalho. Com certeza. E esse banco, ele é interligado, né? É um banco nacional, e você viu que, em alguns casos, você teve um mesmo autor, né, do crime, que era no Rio, em São Paulo, né? A gente conseguiu aí desvendar vários crimes, né? Sim, desvendamos vários crimes. E assim, e a própria Polícia Civil, outra questão com a desvinculação, qual foi? A gente conseguiu ter um incremento de aquisição de equipamentos, e com isso a gente conseguiu prestar um auxílio muito maior, né, nas nossas perícias, assim, auxiliar a investigação. Então nós tínhamos aqui em São Paulo um caso de 7 estupros, tá, que estava com um indiciado lá, só que havia uma certa dúvida, e por sorte, a partir de uma investigação que foi feita a coleta, identificou-se o criminoso, e a partir desse caso conseguiu-se resolver outros 7 que estavam aí parados, sem identificação do autor.
né? Então, assim, mostrando que a colaboração entre o trabalho investigativo da Polícia Civil com o nosso trabalho, ele é fundamental para se ter o resultado. E Com por que assim, certeza. Denise, e por que eu acho que a desvinculação é importante? Nós temos que lembrar que existe a Polícia Militar, que tem a sua verba própria, e a Polícia Civil, que tem a sua verba própria. Um órgão é competente, tem a competência do quê? De fazer a prevenção. Então, fardamento, viatura caracterizada, usar armamento ostensivo, e o outro não, é um órgão investigativo. Então, ele tem atuação como que é, não se dá de forma ostensiva. Então, tem finalidades diferentes, então, por isso de ter investimentos independentes. Mas com a polícia científica, o que acontece? Nós temos uma necessidade diferente. A nossa necessidade é muito maior do que em aquisição de equipamentos, em preparação de cursos, investimentos na preparação dos peritos, aí, dar treinamento, capacitação para fazer as perícias, né? Mais modernas hoje, o exame de DNA, exame de imagem. Então, com essa desvinculação, você passa a ter uma verba e você consegue destinar muito melhor para a nossa finalidade, nossa atividade fim, que é a realização de perícias. Sim. E Tá? você acha que o diretor, o superintendente, sendo um perito, ele tem muito mais condições de analisar e saber administrar essas necessidades de compra de equipamentos, de compra de insumos. Você vê que isso funciona dessa forma? Então, eu vejo assim, que funciona, mas não pode ser apenas o superintendente. Toda a rede, Não, toda a hierarquia abaixo dele também, você tem que ter pessoas que sejam da área da perícia. também. Tá? O porquê? Também porque somente o perito, aquele especialista, que vai saber qual que é a necessidade que ele vai ter para determinado equipamento. Ou seja, hoje, o que nós estamos fazendo muito? A gente vê que as empresas, elas trazem equipamentos e nós estamos testando os diversos equipamentos, vendo qual deles traz o melhor resultado, para poder fazer uma compra, poder fazer uma eleição daquilo que vai ser mais proveitoso para a instituição. Então, quando você tem um corpo técnico capacitado, obviamente que os administradores vão ficar muito mais confortáveis para fazer uma compra, um investimento, uma eleição aí do que vai ser feito com as verbas e a destinação delas. Então, isso sem sombra de dúvidas. É extremamente importante isso, que seja alguém da perícia. É verdade. Tá, eu estou vendo aqui que vários colegas nossos estão acompanhando, tá? A Eliane, né? Que é a nossa colega aí, sua conterrânea, né? A Eliane é uma grande perita da área da parte de balística, foi diretora do núcleo de balística, ela apresentou debates lá no nosso congresso, no nosso seminário de balística que foi em Santos, sabe? É uma importante colega, tem uma forte atuação aí dentro do Instituto. É verdade. O Eduardo, estou vendo vários colegas do Sul também, né? Bom a gente saber que o pessoal está aí acompanhando. E assim, esse projeto tem esse fim de poder... Porque assim, né? A gente sabe, Becker, que como nós fazemos parte da ABC de uma forma muito ativa, a gente acaba sabendo dos problemas e das coisas que funcionam bem nos estados. Mas, para os nossos colegas que não estão lá, acho que essa forma de a gente fazer um trabalho mostrando um panorama de todos, né, de como nós estamos nos estados, é a melhor forma de a gente trazer, né, essas informações. Né? Por isso, Denise, que eu falo que a tua atuação, que você não foi presidente da Associação dos Peritos aí do Rio de Janeiro, né, a PERJ, foi muito importante. É importante até hoje, até que você continua fazendo parte da diretoria da ABC, né, Associação Brasileira de Criminalística, que vamos lembrar, por que às vezes a gente tem tanta... o pessoal tem assim, mas a ABC, o que é a ABC, né? Acho que é muito distante. Mas é um órgão para ser distante. E você, como representante do Estado do Rio de Janeiro aí, tem esse papel, assim como eu, de trazer essa informação. Porque a ABC, o que ela no nível de entidades sindicais, ela não faz associação do perito, do servidor em si, ela faz a associação das entidades. Então, ela vai fomentar a criação de sindicatos, de entidades,
regionalmente. Para quê? Para que ela possa ter uma atuação ali. Então, é importante que a gente esteja a par, acho que por isso que, novamente, esse seu trabalho é de suma importância para fazer uma atualização de todos os estados, as condições que cada ente federativo se encontra no país, para que os colegas possam ver em que situação estão e, assim, sempre estar buscando aquilo. Se eu estou à frente, então eu vou tentar desenvolver uma nova situação para poder melhorar a situação do meu estado. Claro. Se eu vejo que outros estados estão à frente do meu, o que eu vou almejar? É tentar ficar no mínimo igual. Né? Porque se eu estou vendo que está tendo melhores condições, em alguns estados teve o sucesso salarial, o ganho salarial foi muito importante. Aqui em São Paulo, infelizmente, a gente não teve isso ainda, né? Por conta da forma que a gente está vinculado. Então, realmente, a gente não teve isso. Mas tivemos sucesso se tivesse outras frentes. Né? Então, a gente vem sempre tentando melhorar essa questão. Certo, com certeza. E, Becker, agora com esse período agora de pandemia, tá? Vocês fizeram algum trabalho, vocês reduziram o número de peritos que estão atuando para evitar um contágio maior, assim, dos colegas que ficam expostos? Como é que ficou? Denise, aqui em São Paulo, nós temos que lembrar que São Paulo, aí, quando a gente pensa em população, ele detém 20% da população do país. É algo significativo. E principalmente quando a gente chega a nível de grande São Paulo e capital, que a gente vê que está aí de 10% a 5% da população vive na capital, 5% e 10% na grande São Paulo, junto, né? Capital e grande São Paulo. E essa área corresponde a 0,7% do território. Então você imagina a nossa densidade demográfica, como é o risco de contágio por causa do contato. Quando a gente começa a pensar em teoria de gases, né? Vamos falar aqui um pouco da ciência, né? Que é a nossa base, nosso trabalho, né? A teoria dos gases, ou seja, quanto mais denso, mais próximos estão as moléculas dos gases, mais choques tem. Então a transmissão aqui, pela densidade demográfica, é muito maior. É muito mais fácil. Então, assim, as medidas que foram adotadas pelo governo, eu acho que na preservação do servidor público foram importantes, tá? Porque ele preservou quem? Ele preservou aquele servidor que tinha um maior risco, tá? Detentor de uma comorbidade, de uma das idades mais afetadas com situações para óbito, né? Então ele fez a separação. No início, não houve a previsão da separação das carreiras da segurança pública. Polícia Civil, Militar e Científica. Nós fizemos pedidos, encaminhamentos junto ao secretário e acabamos sendo atendidos, sim. Então, durante a confecção das portarias também, de atendimento, de como seria o trabalho, né? A questão do teletrabalho, como seria feito, a questão de carga horária, tudo isso, a atuação, se fosse identificado uma pessoa com suspeita, isso a gente vem acompanhando, a gente fez em diversos encaminhamentos pedindo uma atenção por parte dos dirigentes diretos e os de escalão superior, como o secretário. E fomos sempre atendidos. Então, hoje, aqui em São Paulo, nós tínhamos aí, acho que há um mês atrás, em torno de 800 servidores da segurança pública identificados contaminados com Covid. Hoje, nós estamos em torno de 1.300, está falando com o vereador, salvo engano. Na Polícia Científica, há um mês atrás, nós tínhamos 42 servidores apenas identificados como sendo contaminados pelo novo coronavírus e desenvolvido a doença. Mas assim você pode me dizer, tá? Afinal de contas, estamos conversando com pessoas aqui da área das ciências, mas Becker, vocês fizeram a testagem? Sim, estamos fazendo a testagem. E ela começou pela capital. Por quê? Obviamente é a maior área de concentração, tem a maior densidade demográfica aqui do país. Então ela foi feita isso. Quando a gente pensa na capital, nós temos que lembrar que a população de São Paulo, ela se assemelha à da Argentina. Tá? E olha o tamanho da Argentina comparando a região demográfica, extensão territorial com a da cidade de São Paulo. É verdade. Né? É descomunal. Então começou a se testar, aumentou-se bastante, e aí os servidores começaram a serem afastados. É óbvio que também não posso só falar coisa boa, né, Denise? Vamos também mostrar. Às vezes foi previsto o quê? Que os servidores que foram testados, eles deveriam notificar o nosso recurso humanos, nosso núcleo de recursos humanos. Só que não foi disponibilizado uma ferramenta para isso.
tá? A nível de instituição, mas a nível de secretaria, sim, isso estava sendo feito. Ou seja, a gente poderia ter um acesso, um controle muito mais rápido. Nós fizemos encaminhamento pedindo que um diretor do sindicato participasse do grupo criado pela superintendência para estar acompanhando os casos de Covid, como é que estavam sendo feitos, sabe? E não fomos atendidos até o momento, nossos 2 ofícios não foram respondidos, então a gente continua aguardando, temos certeza aí que eles vão estar liberando o nosso acesso, porque mostra transparência por parte da administração. Né? Quando um órgão de classe ele faz parte, né, de alguma forma ele está fazendo parte de um órgão de controle da administração pública, o servidor se sente muito mais confortável, ele vê que ele tem alguém ali que o representa, que vai trazer, que está brigando pelos seus direitos. Né? É verdade, então, é isso verdade. é fundamental. Estamos esperando aí a resposta do nosso superintendente autorizar o ingresso do nosso diretor do sindicato aí no conselho que ele criou, né? Espero que vou fazer votos que vocês consigam, porque isso é muito importante mesmo, né? É uma coisa que não pode ser negado, né? Não pode. Acho que é uma preocupação com o servidor, porque antes de mais nada, antes de ser um servidor público, de ser um policial, ele é um cidadão, é uma pessoa. Então, o olhar humano do administrador é extremamente importante nesse momento. Sim. Né? E aqui em São Paulo a gente teve sucesso com isso, tá? A nossa administração pleiteou e, novamente, por ser uma administração técnica, obviamente que nós saímos à frente de outras co-irmãs, outras entidades, outros institutos, na preservação do nosso servidor. Becker, está chegando ao final aqui, a gente tem mais uns 5 minutinhos. Vendo, é rápido, Tô né? vendo aqui. É rápido, sim. E foi muito gostoso. Beleza, foi muito. Eu queria o seguinte, que você me desse, nesses últimos minutos, aqui assim, o que você, numa análise bem sucinta, o que você viu de prós e contras dessa mudança que vocês tiveram para a superintendência, né? O que você viu que você pode falar para a gente? Ao longo, assim, eu vou acabar repetindo alguns benefícios que nós tivemos, né? Como exemplo, autonomia administrativa, funcional e técnica, isso foi fundamental. Embora a técnica já houvesse, mas a administrativa, financeira e funcional, isso foi realmente um ganho muito grande. Por quê? Conseguimos orientar melhor o investimento da verba destinada à polícia científica. Opa! Então é mais importante lembrar que passamos a ter uma fatia direta do bolo. A gente não recebia parte do que era destinado à Polícia Civil, passamos a ter uma fração nossa. Então isso foi o melhor. Acho que o mais importante, né? Porque permite investimento. Segundo, que a gente passou a ter funcionário. Então podemos começar a brigar por investimento, reposição dos nossos próprios servidores. Né? Então a gente sabe qual que é a demanda, qual que é a necessidade. A gente tem um acompanhamento, nós temos nosso próprio departamento de recursos humanos, que consegue acompanhar a idade, a questão de aposentadorias, tudo isso, novamente, o quê? Permite uma reposição mais eficiente. Né? Tanto que nosso quadro hoje de perito criminal é um dos melhores, se não for o melhor de todas as carreiras da segurança pública, se não for o melhor, é um dos melhores, em questão de preenchimento do número de vacâncias. Tá? Tivemos aumento do número de cargos também, é algo que foi assim, nunca visto por nós, né? Estamos aí aumentando o número de unidades próprias. Temos que lembrar que havia unidades aqui no estado de São Paulo em que o departamento de perícia ficava dentro das celas, junto com as celas. Nas celas ao lado haviam detentos que estavam presos aí, já seja por crimes administrativos, como não pagamento de pensão, mas por outros crimes violentos, ficavam ao lado de detentos. E hoje não. Nós temos unidades próprias, algumas unidades muito bem montadas, nós temos aí o núcleo de perícias criminalística americana como um prédio padrão. Estamos construindo aí, viabilizando já a proposta do aumento do núcleo de perícias criminalísticas de Bauru, de Presidente Prudente, de Rio Preto, de Campinas, todos já em perspectiva de construção. E para quê? Para realmente poder estar tendo um local mais adequado para receber. Então, assim, acho que isso é primordial.
Esse foi o melhor avanço, porque a partir disso vieram os outros resultados, né? Compra de viatura, um melhor local de trabalho para o servidor, um olhar mais atento, né?